Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Lucas e você está num canal onde a gente fala sobre programação, tecnologia, visão computacional, machine learning. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque é o início da nossa playlist sobre PyTorch e Deep Learning. Então, vai ser uma playlist aqui com uma série de vídeos que eu vou estar fazendo para vocês. A gente vai estar explicando os fundamentos do PyTorch desde o início. Então, a gente vai começar a entender como que funciona uma rede neural, os tensores, a gente vai aplicar a rede neural, vamos treinar, salvar o modelo, carregar para a gente poder utilizar. Então vai ser uma série de vídeos que eu vou estar fazendo com PyTorch. E se você gosta de se aprofundar mais nesse conteúdo de visão computacional, eu tenho um e-book que eu vou estar deixando o link aqui na descrição sobre detecção de faces. Eu explico 3 métodos de detecção de faces com visão computacional. Um desses métodos utiliza redes neurais, então vale muito a pena você conferir. O link está aqui na descrição e você pode estar adquirindo esse e-book por apenas R$19,90 e você vai aprender profundamente 3 métodos de detecção de faces, beleza? Então, bora pro vídeo! Bom, então a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é por que eu estou escolhendo o PyTorch para fazer essa playlist sobre redes neurais. E a resposta é simples, porque o PyTorch, ele hoje em dia é a biblioteca mais utilizada para treinamento de redes neurais, para estudo de inteligência artificial. É a melhor biblioteca que está disponível no mercado, com várias funcionalidades, inúmeras funcionalidades que a gente pode testar. E isso gera uma dúvida porque durante muitos anos a gente teve outra biblioteca que também foi muito conhecida, né, foi muito utilizada, que é o TensorFlow. O TensorFlow ele é uma biblioteca do Google que tem várias ferramentas para aprendizado de máquina, machine learning, redes neurais. Então, na teoria, o que a gente faz com o PyTorch, a gente faz com o TensorFlow. Porém, o PyTorch ele está sendo cada vez mais atualizado, ele está tendo funcionalidades muito boas. Então, basicamente, 90% do que você vê na internet de redes neurais, de inteligência artificial, vai estar utilizando a biblioteca PyTorch. E eu trouxe aqui um gráfico que mostra uma distribuição aqui do interesse das pessoas ao longo dos anos do PyTorch com o TensorFlow. Então a gente pode ver aqui que no início aqui o TensorFlow ele gerou um interesse muito alto e ao longo dos anos ele foi se perdendo, ao contrário do PyTorch que foi só subindo aqui na curva de interesse pela utilização. E eu posso mostrar que tem vários gráficos aqui que mostram o PyTorch sendo a biblioteca mais utilizada hoje em dia na área de Deep Learning. Ó, esse aqui é outro. Ó. Então a gente tem aqui os anos e o TensorFlow ele começou muito bem, mas ao longo dos anos o PyTorch acabou passando. A gente pode ver aqui ó, que principalmente nos anos aqui de 2019, 2018, a gente teve um ápice muito grande do PyTorch. Outro motivo sobre o PyTorch que me fez escolher o PyTorch é que a documentação dele é excelente. Ó. Se vocês entrarem aqui no site do PyTorch, tudo que tem aqui de estado da arte de redes neurais, transformers, Vision Transformers, tudo tem no PyTorch. Então, aqui nessa playlist a gente vai ter uma visão geral sobre as redes neurais e também vamos falar de redes neurais convolucionais, mas existem coisas mais avançadas, como a arquitetura de Transformers, né, que por exemplo, foi uma das motivações para a construção de arquiteturas como o GPT-3, que é utilizado no ChatGPT. Né, você consegue fazer tudo isso com PyTorch, então é uma biblioteca muito boa. Se você está começando na área de Deep Learning, de aprendizado de máquina, inteligência artificial, eu recomendo você utilizar essa biblioteca para você estudar. E aqui a gente está no site deles,
A documentação deles aqui em Docs PyTorch é excelente, você tem muito conteúdo que você pode estar aproveitando aqui, ó, desde a instalação, guia do usuário, API, então tem muita coisa, né? Eu particularmente gosto de entrar aqui, ó, onde a gente tem tipo tutoriais para ir seguindo, para ir aprendendo sobre a biblioteca. Então o PyTorch é uma ferramenta sensacional para a gente aprender e trabalhar também com redes neurais profundas, redes neurais convolucionais, que a gente vai estar aprendendo nessa playlist. Beleza? Vamos começar então agora entendendo o que é uma rede neural. Eu vou pesquisar aqui no Google Neural Network. Neural Network significa rede neural e a gente tem aqui várias imagens de redes neurais. Vou dar um zoom aqui, ó. Essa imagem está meio borrada, deixa eu pegar uma imagem um pouquinho melhor. Aqui. Perfeito. Então, uma rede neural, ela é composta aqui por 3 camadas. A camada de entrada, as camadas ocultas e a camada de saída, né? Dentro das camadas ocultas, a gente pode ter várias camadas. No caso dessa rede aqui, a gente tem 3 camadas ocultas, mas a gente pode ter várias. E o que caracteriza aqui uma rede neural profunda, né, que é esse tipo de rede neural aqui, ou uma rede neural densa também, é porque cada neurônio ele está conectado com todos os outros neurônios da camada seguinte. Então, se a gente vê esse neurônio aqui, ó, ele está conectado com esse, está conectado com esse, está conectado com esse. Ah, o segundo neurônio está conectado com esse, com esse, com esse. E assim sucessivamente, então a gente tem todos os neurônios se conectando. E isso faz a gente chamar de rede neural profunda, né? Cada um desses neurônios vai ter um peso que a gente vai atualizar ao longo do treinamento, que são esses valores, desses pesos que fazem a rede neural aprender os padrões. Então, basicamente, eu estou dizendo assim, eu tenho uma determinada entrada, eu tenho, por exemplo, um gato ou um cachorro, e eu quero saber se aqui é um gato ou um cachorro, ela vai aprender aqui, vai aprender os parâmetros que a gente vai montar a rede neural, ela vai conseguir aprender esses parâmetros e vai dizer, ó, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro. Eu não vou entrar tanto na matemática por trás das redes neurais, eu acho que valeria uma playlist só falando sobre a matemática das redes neurais. O nosso objetivo aqui não é ir tão a fundo na matemática, mas uma pergunta muito pertinente é: quanto de matemática eu preciso saber para trabalhar com redes neurais ou para começar a aprender redes neurais? A inteligência artificial no geral também? E a resposta é: depende, né? Se você está começando a estudar redes neurais, você precisa saber o básico de matemática, você precisa saber as operações básicas, você precisa ter uma noção de potência, de raiz quadrada, de algumas operações matemáticas. Seria legal também se você cursou alguma disciplina de cálculo, você ter uma noção de derivadas. Mas, se você está apenas começando, eu recomendo você ver o negócio acontecer. Depois que você vê o negócio acontecer, que você já tem uma visão, se você gosta, se você não gosta, você vai atrás e se aprofunda na matemática, porque realmente, se você for trabalhar com isso, né, a matemática ela vai ajudar você muito e você vai ser um conhecimento que você precisa saber para você fazer as análises. Então, é uma matemática complexa, mas não tão complexa se você parar para estudar. Então, para essa playlist a gente não vai focar tanto na matemática, a gente vai focar mais no conceito, na explicação. Ao longo do código eu vou explicando para vocês. Mas saibam que aqui parece ser uma coisa relativamente simples, né? Eu tenho 2 entradas, a rede vai aprender os parâmetros, vai me gerar uma saída, mas por trás dos panos aqui tem muita matemática, uma matemática complexa aqui que está envolvida e que, se você tiver interesse em trabalhar com isso, você precisa estudar, beleza? Mas nessa playlist a gente vai aprender a fazer o código, a entender o que está acontecendo nessa linha, ok? E se você tiver mais alguma dúvida, recomendo você olhar aqui na documentação do PyTorch, que é sensacional,
que você pode estar acessando aqui. Agora nós vamos falar sobre o ambiente de desenvolvimento que a gente vai estar utilizando para estudar aqui as redes neurais e para a gente desenvolver os nossos códigos. A gente vai estar utilizando o Google Colab, né? Google Colab. O Google Colab é uma ferramenta desenvolvida pela Google que disponibiliza uma série aqui de aplicações que a gente pode estar utilizando para aprender. É no estilo Jupyter Notebook. Então, se você tem familiaridade com o Jupyter Notebook, você vai se acostumar fácil com o Google Colab. Se você já tem usado o Google Colab, ele tem esse estilo de você escrever um código e executar. Então você pode escrever um trecho do código, executar, ver o resultado. Isso facilita a gente aqui no aprendizado. Então nós vamos estar utilizando o Google Colab. E por que o Google, além disso, por que o Google Colab? Porque eles disponibilizam para nós placas de vídeo, né, de forma gratuita, que a gente pode estar utilizando para treinar os nossos modelos. Então, as redes neurais, a inteligência artificial, ela necessita, né, que a gente tenha um hardware relativamente potente para a gente conseguir treinar. Né? Dá para nós treinar direto na CPU do computador, tá? Mas eu vou estar utilizando o Google Colab, que a gente pode estar se conectando numa máquina da própria Google, que a gente vai estar utilizando para treinar as nossas redes. Então eu vou vir aqui, ó, e vou criar um novo notebook. Ele vai abrir e eu vou dar um nome para esse notebook. Eu vou chamar de Introdução Redes Neurais YouTube. Então criei aqui o nome do notebook. Se a gente pode ver, ele abre uma aba aqui do Gemini que para a gente estar utilizando inteligência artificial, né, no nosso código. Ela vai ajudar a dar algumas sugestões. Para essa playlist, eu recomendo você não utilizar inteligência artificial. Nós vamos utilizar apenas o Google Colab, o notebook do Google Colab sem inteligência artificial, para a gente aprender o que a gente está... A ideia é a gente aprender o que a gente está escrevendo, e a inteligência artificial eu acho que ela vai atrapalhar um pouquinho nesse processo, porque ela já vai dar a resposta pronta, e a gente não quer a resposta pronta, a gente quer construir isso juntos, beleza? Então, para desativar, a gente vai vir aqui em Tools, Settings, aí aqui nessa aba AI Assistance, a gente vai desabilitar essas duas caixinhas e fechar. E a gente pode recarregar a página, que nós não vamos mais ter a inteligência artificial habilitada, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Google Colab é nos conectar a uma máquina virtual que vai estar rodando a nossa GPU para processamento da inteligência artificial. Então a gente vai vir aqui nessa setinha e Change Runtime Type. E aqui a gente tem várias GPUs disponíveis. No meu caso aqui, eu estou utilizando o Colab na versão paga. Então eu estou com todas essas GPUs aqui disponíveis. No seu caso, se você não estiver utilizando a versão paga, vai estar disponível aqui a T4 GPU para você utilizar. Você vai clicar na T4 GPU e vai clicar em Save. Tá vendo que aqui já apareceu T4 e você vai clicar em Connect. Então, uma observação bem importante aqui sobre o Google Colab é que quando você se conecta a uma máquina, essa máquina ela tem um tempo de expiração. Então, se você ficar utilizando por muito tempo ou ficar ocioso com o Google Colab aberto, mas você não está executando nenhum bloco de código, essa máquina vai se desconectar e o que você tiver feito aqui você vai perder. Então, é muito importante a gente salvar o nosso progresso aqui no Google Drive ou no GitHub. Eu vou estar ensinando vocês a salvarem isso daqui no Google Drive. Para a gente salvar isso aqui no Google Drive, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai primeiro importar a biblioteca do Google Drive. E vale ressaltar aqui, é importante que você tenha uma base da linguagem de programação Python para fazer essa playlist, tá? Todos os códigos vão ser feitos em Python,
eu não vou me adentrar tanto na explicação dos códigos, dos detalhes do código. Então, eu posso dar uma explicação breve, mas eu não vou entrar tanto nos detalhes, então vai ser um código bem direto aqui. Então, é importante que você tenha uma base de conhecimento na linguagem de programação, beleza? Eu vou importar do Google Colab, google.colab, eu vou importar Drive. E aí, o Google Colab tem esse comando aqui, ó, drive.mount /content /drive. O que isso vai fazer? Quando a gente executar, a gente pode executar clicando aqui ou dando um Shift Enter nessa célula. Ele vai executar e vai me pedir permissão para mim aceitar aqui o Google Drive. Eu vou conceder essa permissão. Não estou mostrando a tela aqui, mas vai aparecer uma aba pedindo para você solicitar permissão. Você clica em continuar, continuar novamente e ele vai começar a executar aqui. Beleza, ele terminou de executar. Agora tudo que a gente fizer vai estar disponível aqui, vai ficar salvo no nosso Google Drive. Então a gente pode ver aqui que já tem a nossa pasta do Drive, meu Drive, e aqui eu tenho todas as... ele demora um pouco para carregar, mas tem várias pastas aqui que são as pastas do meu Google Drive. Se a gente vir aqui no Google Drive, vai ter uma pasta chamada Colab Notebooks. Então aqui, meu Drive, que é a pasta que eu tô lá, Colab Notebooks. Dentro de Colab Notebooks, a gente tem todos os notebooks aqui da nossa conta do Google Colab. Se você está começando agora, vai ter somente esse. Se você já fez algum, todos vão estar aqui. Quando você sair, vai ficar salvo aqui. Beleza? Então a gente já tem nosso Google Colab configurado com o nosso Google Drive. Já nos conectamos a uma CPU aqui e a gente pode importar o nosso PyTorch. Para a gente importar o PyTorch, a gente vai digitar import torch. Por padrão, o Google Colab já tem a biblioteca PyTorch, então a gente não precisa instalar ela do zero, que já está instalada aqui. Então, vou rodar essa célula de código. Então, rodou, quando fica esse checkzinho aqui é porque ele rodou. Eu posso checar a versão do PyTorch através do comando torch ._version__. Ele vai me mostrar a versão do PyTorch que eu estou utilizando. Tá tudo configurado aqui o nosso ambiente do Google Colab com a nossa placa de vídeo aqui. PyTorch instalado, configurado, tudo certinho, tudo pronto para a gente começar a rodar os nossos modelos de inteligência artificial, a gente começar a aprender a teoria, ok? Então, na próxima aula, a gente vai aprender sobre uma estrutura utilizada no PyTorch para treinamento de redes neurais. É uma estrutura que o PyTorch utiliza e que a gente precisa aprender mais ou menos como que essa estrutura funciona, para que ela serve, que se chama tensores. Então, na próxima aula a gente vai começar a entender sobre tensores. É importante a gente ter essa base antes da gente começar a ver sobre redes neurais, porque a gente vai utilizar tensores no treinamento das redes neurais. Então, na próxima aula a gente vai começar a aprender sobre tensores, beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês estão animados, se inscreva no canal, apoie o nosso canal aqui, o canal está crescendo, estou muito animado de começar a fazer esses vídeos para vocês. E aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!